Irmãos, antes de nós orarmos pelo dízimo, pela oferta, domingo, pela manhã, às 9 da manhã e 19 horas, culto de primícias. E no sábado, às 18 horas, nós estaremos saindo daqui para ir lá em Joatuba, levar aquilo que nós arrecadamos para aquela família, da cartinha que foi lida. Aqueles que puderem ir, o ônibus vai estar aí às 18 horas, né, para nós sairmos. Tem bastante lugar ainda. Quem quiser ir, só chegar aqui 17h50, que às 18 horas nós estamos saindo. Pode dar o nome. Quem é que está pegando o nome? Pastor Edson, está passando o nome para você? Para quem quiser, é só passar o nome para a irmã Janete. Quem não conhece a irmã Janete é que está lá atrás. Não, chega 17h50 para nós sair 18 horas. Porque nós temos que ir pelo menos 10 minutos. Senão... Irmãos, vamos ficar de pé, vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. E também orar pela vida da irmã Eva, que estará trazendo a mensagem do Senhor nesta noite. A preleitora da noite. Eu creio que Deus já falou com ela. E ela vai passar para nós tudo aquilo que o Senhor disse para ela. Porque ela é uma filha obediente. E a filha obediente, ela obedece o que o pai manda. O que o pai mandou, ela vai falar. Se for para corrigir, ela vai corrigir nós todos. Se for para nos exortar, para nós ficar mais firmes, ela vai fazer também, porque ela é obediente. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, te agradecemos, te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos cuidado de nós, tem nos dado condições, ó Pai, de manter, ó Pai, o nosso dízimo, as nossas ofertas. E, Pai, não porque o Senhor precisa, mas a obra do Senhor, ela necessita do recurso. Por isso estamos aqui. O Senhor pode contar conosco, porque o Senhor sempre deu a oportunidade de contar conosco para estarmos fazendo com que a obra do Senhor cresça nesta terra, tanto com o nosso trabalho espiritual e com a nossa finança também, ó Pai. Continue multiplicando, abençoando, ó Pai, o que entra no Casal Pilares, dê sabedoria, ó Pai, a quem administra a obra do Senhor neste lugar. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa, que os celeiros venham estar sempre, ó Pai, abundantes, que sempre tenha mantimento na casa do Senhor e na casa dos meus irmãos, que nunca venha faltar. Toma a vida da irmã Eva em tuas mãos, ó Pai, fala conosco através da vida dela, tudo aquilo que o Senhor já diz, ó Pai, ao coração dela, que ela venha passar para nós, e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu vou colocar esse papel aqui, irmãos, porque eu tenho que aprender com o pastor. Fazer esse negócio de escrever aqui, eu não sei. Alguns tentam me ensinar, mas eu não aprendo. Mas eu escrevi uns negócios aqui. Como é que coloca isso aqui, pastor? Misericórdia. Ah, já sei. Amém. Vamos ler, irmãos, Juízes 6:2. Juízes 6. Irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para hoje, porque não é fácil, não. Às vezes a pessoa tem costume de falar aqui na frente, acha fácil, mas eu acho muito difícil. E eu fico com muito temor e tremor, sabe? E eu fico, eu oro e peço a Deus, sabe? Mas o Senhor tocou no meu coração para eu ler e trazer para os irmãos o que eu aprendi nessa passagem aqui. Juízes 6:1. Amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Pode sentar, irmãos.
Irmãos, essa passagem aqui é interessante, porque os midianitas eram descendentes da segunda esposa de Abraão. Então, eles sempre guerrearam contra o povo de Israel. Eles sempre perseguiam. E o povo de Israel chegou quase a exterminar aquele povo. Mas não matou todos eles, então o que ficou cresceu e continuou a perseguir Israel. Sabe? Mas aí, irmãos, uma coisa linda é que Israel, sempre que ele lembrava de Deus, ele pedia perdão a Deus e Deus perdoava. Deus nunca deixa de nos perdoar. Deus nunca nos abandona. Nunca, nunca, nunca nos abandona. E Deus nunca abandonou. E ele, aqui no 6, disse assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando Israel ao Senhor por causa do midianita, então Deus mandou um profeta. E Deus não mandou só profeta, não. Deus mandou um anjo também. E tinha um rapaz, naquela época, chamado Gideão. E Gideão estava malhando trigo num lugar que não era. Porque era Israel plantar, era Israel colher, e vinham os midianitas e os outros itas daquela época, vinham e roubavam tudo. E eles eram em números muito grandes. Tinham camelos, eles tinham tudo. E subiam e roubavam tudo. E destruíam tudo. E eles, Israel, ficava sem nada. Então, sabe o que eles faziam? Eles começaram a malhar o trigo no lagar. Lagar é para malhar trigo? É para quê? Para fazer vinho. E eles ficavam escondidos ali. E eles cavavam muitas valas, buracos, cavernas, e escondiam para guardar o seu mantimento. Irmãos, nós temos muitos midianitas que nos perseguem. Eu passei por uma tribulação muito grande, tem 3 dias. Levei um prejuízo de quase R$1.000. Aí os irmãos vão dizer: mas R$1.000 é pouco, irmão, é pouco para quem tem muito. Para mim foi muito, sabe? Para mim foi muito. Eu louvo a Deus porque eu já tinha dado dízimo. Glória a Deus. E Ele levou. Mas eu sei que para a glória do Senhor, o Senhor vai suprir. Em nome de Jesus, né? Aí eu fico vendo que até hoje o povo de Deus é perseguido. Até hoje nós somos perseguidos. Sabe, irmãos? Mas nós não devemos desanimar. Porque Deus manda profeta. E além de profeta, Deus manda seres celestiais para nos ajudarem. Como mandou para Gideão. E Gideão estava naquele buraco lá, naquele lugar, cavando. E o anjo do Senhor veio e assentou-se no carvalho em Ofra. Aí então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Que valentia? Que valentia era aquela? Não é? Tem Bíblia que fala, varão valoroso. Tem outra que fala, o Senhor é contigo, homem valente. Um pobre rapaz escondido, malhando trigo escondido, comendo a poeira do trigo, porque os cereais, eles tinham o costume de malhar nos montes, porque lá o vento vinha e levava a palha, e só ficavam os grãos. E ali naquele lugar, não tinha como espalhar a palha, não é? E ele estava ali, e o anjo do Senhor o chamou de homem valente. E eu falei assim: Senhor, eu não sou digna de ficar naquele altar, porque eu irei. Eu fiquei com ira, sabe? Mas aí, o Senhor virou para mim e falou assim: o Senhor é contigo, mulher valente. Eu falei assim: que valentia é essa? Que eu estou aqui a ponto de morrer. Estou aqui a ponto de não aguentar ir lá na frente para trazer a palavra. Que valentia é essa, meu Deus? Mas o Senhor falou, nós viemos. Aí o Senhor diz: o Senhor é contigo, homem valente. E ele assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tanto mal? O que é feito das suas maravilhas?
que nossos pais nos contaram dizendo que o Senhor nos tirou do Egito e nos fez. Aí mais embaixo o Senhor falou assim: vai nessa sua força e livra Israel. E livra Israel da mão dos midianitas. Que força, meus irmãos. Coragem o rapaz não tinha. Força ele não tinha. Jovem, o mais novo da casa dele. Mas o Senhor falou. Se o Senhor falou, então o Senhor provê. Se o Senhor falou que vai dar força, o Senhor dá. Não é? Se o Senhor falou que vai nos ajudar, Ele vai. Se o Senhor falou que Ele nos livra do mal, Ele livra. Se o Senhor falou que nós somos Israel de Deus e que Ele está sempre presente conosco, Ele está. Não importa o que nós estejamos passando. Não importa, porque o Senhor está conosco. E Ele nos chama de filhos valentes. Já pensou que maravilha? Glória a Deus por isso, né? Aí então ele falou assim: ai meu Deus, com que vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Aí o Senhor falou assim: vai, e você vai livrar o meu povo da mão dos midianitas. E assim ele foi e falou assim: fica aqui, anjo, que eu vou lá preparar uma comida para o Senhor. E preparou lá um cabrito e trouxe, o anjo pegou, colocou aquilo em cima do altar e falou com ele assim: põe fogo. E queimou aquele fogo, aquele holocausto. E ele então foi, e ele virou e falou assim: Senhor, eu queria pedir uma prova para o Senhor. Eu até que eu vou, mas eu estou até acreditando no que o Senhor está falando. Mas era muito difícil para eles, não era? Era muito difícil. Porque ele, naquela época, para os israelitas, achavam que se eles vissem Deus, eles morriam. Só que eles não sabiam separar Deus de seres angelicais. E aquele anjo era um ser angelical, não era, pastor? Então, e ele estava ali para ajudar o rapaz. Aí então ele falou assim, aqui ó, aqui diz assim. Aí ele disse. Ele queria então e falou assim: olha, anjo, eu vou fazer uma prova com o senhor. Se é verdadeiro que o senhor está me chamando, eu quero colocar uma lã no orvalho, no sereno. Se essa lã amanhecer seca, primeiro é seca, né? E ao redor molhado, eu sei que é o senhor que está falando comigo. No outro dia cedo, ele correu lá, a lã estava sequinha e tudo ao redor molhado. Aí ele virou e falou assim: o senhor não fica bravo comigo não? Se eu pedir mais uma prova? Agora sabe o que eu queria? Eu queria que a lã estivesse molhada e ao redor seco. Como Deus não brinca com ninguém, Deus fez isso. No outro dia ele chegou, espremeu aquela lã e tirou um copo cheio d'água dela. E ao redor estava tudo seco. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E Deus, então, aquele rapaz e Gideão foi, é lã que ele fala, né? Então, ele se levantou e foi. Ele chamou todo mundo, aqueles homens daquele lugar, ele chamou para guerrear com ele. Só que ele pensava que ele ia guerrear, né? Só que Deus tinha um outro plano para ele. O plano de Deus, irmãos, é sempre maravilhoso para nós. Os planos de Deus para a nossa vida, Ele é o melhor. E quando Ele chamou aquele povo, Deus viu que Ele arrecadou 32 mil pessoas. Deus virou para ele e falou assim: Gideão, é muita gente, Gideão. Manda os fracos e covardes voltarem. Porque Deus não conta com fraco e com covarde, não. Deus não conta. Gideão estava lá, aquele rapazinho, não sei a idade dele, mas ele estava escondido, malhando aquele trigo ali, correndo dos midianitas. O Senhor o chamou de homem valente e agora fala que Deus manda voltar os covardes e os medrosos. Deus não trabalha com homem medroso. Quando a gente fala homem, é no sentido genérico, as mulheres estão incluídas.
Deus não trabalha com medroso. Deus não trabalha. Irmãos, eu tive uma experiência assim que eu me casei, porque eu tinha 21 anos, pesando 43 quilos, e saí daqui e fui logo para o Nordeste, um lugar bravo. Eu pensei que eu ia ficar em Fortaleza, que era um lugar calmo, mas não. Nos levaram, virou isso, né? Nos levaram para um lugar, a missão nos levou para um lugar, divisa do Piauí, quente, onde o povo matava mesmo, não estava nem aí. Perseguia pastores, perseguia os cristãos. Às vezes os cristãos estavam com a mesa. Tudo no chão. E eles não podiam falar nada. A gente tinha que ficar calado. Eu estava calado, porque eu não era bobo. Aí, irmãos, um dia, eles perseguiam tanto, que tinha um pastor que tinha um carro igual. E esse padre saiu e foi. Só que eles prepararam a emboscada para o pastor. Mas o pastor ficou segurando, messejana. O pastor ficou seguro lá e não foi. E foi o padre, era um Fusca preto. E foi o padre, eles começaram a jogar pedra no padre. Estava escuro, e estão jogando pedra, o padre desceu. Sou eu, por que vocês estão jogando pedra em mim? Aí eles, nós pensamos que fosse o pastor, o padre que levou as pedradas. Então, irmãos, eu cheguei ali, e se não fosse a força do Senhor, se o Senhor não tivesse nos livrado, eu não ia aguentar mesmo não. Porque eu vi coisa que os irmãos aqui nem sonham em ver. Eu passei por coisas que eu sei que muitos aqui nunca passaram. E, se Deus quiser, nunca vão passar. Sabe? Você enfrenta a morte assim, ó, cara a cara. Por causa do evangelho, e você não pode dizer um ar. Não sei se lá agora está assim, mas era assim. Então, irmãos, o Senhor não chama covarde. O Senhor chama servos valentes. O Senhor é contigo, homem valente, mulher valente. Aí o Senhor falou assim, manda voltar, Gideão. Voltaram, sabe quantos? Quem sabe? 22.000 pessoas. Gideão ficou com 10.000. Aí o Senhor virou e falou assim, Gideão, ainda é muita gente, Gideão. Manda, vamos lá para o rio, para a gente provar, porque Israel não pode. Se eu me levar 10.000 pessoas, Israel é assim, ele gosta muito de acusar. Ele ia falar assim, nós ganhamos a guerra porque era muita gente, por isso que nós ganhamos. E o Senhor dá o direito dele para alguém? Não, de jeito nenhum. Aí o Senhor mandou que ele descesse com aqueles 10.000 homens e falou assim, Gideão, aquele que levar a água na boca, você separa. Aquele que ajoelhar e beber a água com a boca no rio, você separa. Só que parece que muita gente, 9.700 pessoas estavam com muita sede. Porque só 300 pessoas levaram água à boca. Sabe por que é interessante ver isso? Porque nós temos que estar sempre vigilantes. O diabo não brinca conosco, irmãos. O inimigo não brinca com a gente. Então nós devemos estar vigilantes. Nós temos que vigiar e orar. Não adianta só orar, temos que vigiar. Não adianta só vigiar, nós temos que orar. Porque quando a pessoa leva a água à boca como um cão, ele está pronto para olhar para os lados, não é? E ele vê quando o inimigo vem. Quando você está com a boca abaixada na água, ali, ajoelhado ainda, primeiro, até que você levanta. Principalmente se for que nem eu. E depois, chegam ali, te dão um empurrão, você cai na água. Então, Deus levanta homens vigilantes. E Deus levantou 300 homens. Mas Deus capacitou aqueles 300 homens. Com o quê? Qual arma eles usaram? Espada? Espada, irmãos? Não. Foi, pastor, espada? Foi não. Não foi espada. O Senhor falou assim, olha, vocês vão pegar uma trombeta, buzina, e vão pegar um cântaro e colocar o que dentro dele?
quê? Dentro do cântaro. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. O que ele mandou colocar dentro do cântaro? Uma lâmpada, a luz, dentro do cântaro. E ele deu ordem para Gideão. E Gideão dividiu aqueles 300 homens em 100, 3 grupos de 100. E os midianitas estavam acampados, não era só midianita não, tinha mais ali, não tinha pastor? Tinha mais homem ali, não era só midianita não. E eles estavam acampados ali, milhares de homens, com muitos camelos, muitas armas, soldados, homens acostumados a lutar. Não era aquele povo que Gideão trouxe, não. Era homens acostumados a lutar, a enfrentar, a ficar no deserto vários dias lutando, matando gente. Então, Gideão preparou esse povo. E o Senhor colocou, falou assim, olha Gideão, você vai colocar isso para eles. Uma buzina, uma luz dentro de uma botija. E Gideão separou aqueles 3 grupos. E Gideão disse para o povo assim, olha, tarde da noite, quando o exército estiver dormindo, tinha sentinelas também, né? Quando eles estiverem dormindo, vocês vão quebrar. Quando assim que eu der o sinal, nós vamos tocar a trombeta, quebrar o cântaro e vamos iluminar. Irmãos, aí Gideão ficou com medo, falou assim, gente, mas será que eu vou ganhar isso mesmo? Deus falou assim, Gideão, você está com medo, desce lá embaixo. Ele pegou um rapaz e desceu com medo. E desceu lá embaixo e ele viu um soldado falando para o outro assim, sabe, eu tive um sonho essa noite, que tinha um pão torrado, e esse pão corria ao redor de nós aqui, e matava o povo. O pão, irmãos, o que é um pão torrado ainda? Não é? Para nós é insignificante, não é? Assim, nós podemos pensar que Gideão era, mas não era. E Gideão voltou e falou assim, gente, vamos lutar, porque o Senhor vai entregar os midianitas nas nossas mãos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, quando Gideão começou, ele tocou a buzina, a trombeta, e todos aqueles 300 homens começaram a tocar de uma vez, e quebraram aquele cântaro, e começou a aparecer aquelas lâmpadas. Os homens assustaram, irmãos, e começaram na escuridão da noite, sabe o que eles fizeram? Começou um a matar o outro. Eles lá matar um ao outro. Israel não tinha nenhuma espada. Nada. Somente aquelas armas espirituais. Porque nós sabemos que são espirituais. Sabe por quê? Porque a buzina é louvor. Deus está no meio do nosso louvor. Deus ama os louvores. E Satanás não gosta de louvor. Os irmãos aqui, eu sei que enfrentam uma luta muito grande. Cantata, coral, enfrentam muita luta para vencer. E a trombeta significa o louvor a Deus. E aquela botija quebrada, com aquelas lâmpadas lá dentro, somos nós. Nós somos feitos de barro, mas dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus, que é a luz. E precisa de nós nos quebrantarmos para Deus, para revelar essa luz. Para que essa luz brilhe, nós temos que o quê? Quebrantar. Porque Deus, um coração contrito agrada a Deus. E se nós formos orgulhosos, a luz que há em nós não brilha. Não brilha. Muita gente pensa que é feito de bronze. Ah, eu não quebro fácil, eu não me encurvo fácil. Então a luz dele nunca vai brilhar. Nunca vai brilhar e nunca vai iluminar, não é? O Espírito Santo de Deus nunca vai agir na vida dele, sabe? Por isso que Deus quer um coração quebrantado, sabe? Por isso que Deus nos quebranta. Deus quer quebrar essa armadura que nós temos, porque nós somos de barro mesmo, irmãos, mas dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus, e para ele brilhar nós temos que quebrantar, sabe? Porque um coração contrito e quebrantado agrada a Deus. Então aqueles homens começaram a lutar entre si e quebraram,
e mataram, e foram matando uns aos outros, e foram matando. Alguns conseguiram fugir, os exércitos conseguiram alcançar eles e mataram eles também. Agora eu conto para os irmãos, quem ganhou essa batalha? Quem ganhou essa batalha? Foi Israel? Foi Deus. Israel não precisou de fazer nada. Tem vezes, irmãos, que Deus nos chama para a batalha, nós temos que guerrear, nós temos que lutar. Mas tem vezes que Ele fala assim, essa batalha não é sua. Nessa guerra você não tem que guerrear. Eu vou lutar por você. Eu vou lutar por você. Tem uma guerra que nós não conseguimos vencer. É a nossa guerra com o inimigo. Porque ele é muito mais forte do que o homem. Não é? Quem vence por nós é Deus. É Deus quem vence essa guerra por nós. Sabe? Tem coisas que você vence. Mas tem coisa que só Deus é quem vence na nossa vida. É só Deus. E assim, irmãos, Deus venceu aquela batalha. Sabe? E quando o inimigo vê que há quebrantamento em nós, cântaros quebrados, luz aparecendo, buzina sendo tocada, louvores saindo da nossa boca, sabe o que acontece? O inimigo foge. O inimigo foge, porque ele não suporta o louvor que nós prestamos ao Senhor. Ele não suporta. Ele não suporta. E eu já vi muitas vezes, agora não se vê muito, mas tinha época, há uns 50 anos atrás, que em cada culto caíam uns 3, 4, não era? Endemoniado. E muitas vezes eu via eles tampando os ouvidos e falando, me tira daqui, eu não quero ouvir esses gritos, eu não quero ouvir esse sofrimento, me tira daqui. Sabe? Então, irmão, Satanás não aguenta o louvor que nós prestamos ao Senhor, com o cântaro quebrado e o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, né? Era isso que eu queria trazer essa noite para os irmãos, e que Deus possa continuar nos abençoando. E vale a pena, meus irmãos, confiar no Senhor, não olhar o tamanho da nossa força, porque tem vezes, irmãos, que nós não somos fortes, nós somos fracos mesmo. Tem vezes que a nossa luta é muito grande, é tão grande. Eu fico pensando, tem hora eu falo para Deus assim, Deus, deve ter alguma coisa comigo, porque eu nunca vi passar em prova e luta como eu. Eu levanto de uma, cai na outra, levanto de uma e cai na outra. Mas o bom é que eu não vou ficar prostrada, eu vou sempre levantar. Em nome de Jesus. E eu quero permanecer de pé. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos chama para o meio. Porque no meio Ele está, né? Glória a Deus, que Deus abençoe cada irmão nessa noite. Amém, glória a Deus, que bênção, palavra abençoada para a nossa vida, amém? Vamos ficar de pé. Irmão, você que não deu o nome ainda para ir sábado com a gente lá em Joatuba, se você não tem compromisso, dê o nome, vai com a gente, vai ser uma bênção, vai ser um culto, a gente vai lá abençoar aquele pessoal, levar alguns mantimentos, algumas coisas, mas também levar a bênção do Senhor, orar por eles, cantar alguns louvores, amém? Então a gente vai sair daqui 18 horas, vai ser uma bênção. E a Sandra mais o Leandro convida toda a igreja para dia 20 próximo agora, 20 de novembro, sábado, está aqui na igreja participar da cerimônia do enlace matrimonial, amém? Vai ser bênção. Então a igreja toda convidada, a gente vai fazer aqui a jantinha gostosa no final, todo mundo participar e se alegrar com os nossos irmãos, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra abençoada. Como Gideão, Pai, se via tão pequeno, incapaz, impossibilitado, mas na visão do Senhor, o Senhor via capacidade, o Senhor via potencial, que cada um aqui possa enxergar o seu potencial na presença do Senhor e fazer diferença nessa vida, Pai. Se posicionar,
não na sua própria visão, às vezes se enxergando fraco, pequeno, impossibilitado, mas enxergando, Pai, aquilo que o Senhor enxerga em nós. Ó Pai, o Senhor vê aqui homens e mulheres poderosos na mão do Senhor, que tem uma capacidade enorme, uma capacitação nas tuas mãos. Cada um possa usar, Pai, tudo que ele tem para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, todos os afazeres, ainda os compromissos da semana. O Senhor venha abençoar os eventos, abençoar o evento de sábado, os cultos de primícia no domingo, Pai, que o teu povo possa trazer os mantimentos para que a gente possa abençoar essas famílias que ainda precisam tanto de ajuda. Que o Senhor possa abençoar e nos levar em paz, debaixo das mãos do Senhor, e nos dar a tua bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.